Então, dentro desse conceito de proporcionalidade, nós temos a proporção divina, que é a relação entre as larguras do dente. Então, você já deve ter aprendido aí com a língua que os incisivos, e com o Aldinho, né, desculpa, que os incisivos centrais são os dentes dominantes do ar. Na visão frontal, eles aparecem em 100% na largura da coroa. A partir do central, nós temos o quê? Uma progressão regressiva de aparecimento. Os dentes vão desaparecendo conforme você entra dentro da boca. É a perspectiva de aparecimento e que forma o corredor bucal. Então, não lembrado quando nós estudamos prótese, o professor de prótese falava: escondam sempre os premolares atrás do canino. Então, para você ter essa perspectiva de aparecimento. Então, a proporção áurea de aparecimento ajuda muito. Então, sempre pensando que os incisivos centrais são os dentes dominantes do ar. Então, essa relação áurea faz com que nós tenhamos, né, essa progressão regressiva de aparecimento. Então, o que acontece? Vocês devem sempre colocar na cabeça o seguinte: o central aparece 100%, o lateral está distal, ele aparece 60% menos que o central. O canino aparece 60% menos do que o lateral. O premolar 60% menos do que o canino. E assim sucessivamente, numa progressão regressiva de aparecimento, como vocês estão vendo ali. E vocês podem avaliar como um passo também, se a movimentação está sendo boa ou não. Então vejam lá, aqui 10 milímetros, 6 milímetros, 3,6 milímetros. Então vejam lá, o incisivo central é o dente mais largo, maior, vale 10 milímetros. Se você multiplicar 60 por 10 é 6. 6 vezes 6, 36. Sempre 60% menos. Então o dente colocado a mesial aparece 60% menos do que aquele que está colocado a distal. Uma outra coisa importante também, quando vocês estão instruindo o dente, movimentando o dente, é a proporção estética individual de cada dente. Então, para mim fazer isso, eu tive que multiplicar ou pegar todos os artigos dentro do texto do Black que mediram comprimento e largura de coroa e fazer essa relação. Então, essa aqui é a coisa mais importante da minha aula, vocês levarem. Tome nota disso e prega na mesa auxiliar. O incisivo é o seguinte: se um dente tem, que nem um incisivo, 10 milímetros de altura, ele vai ter que ter 8 milímetros de largura. Então, essa é a proporção estética individual do incisivo central. O lateral vai ter quanto? 69%. E o canino, 72%. Essa é a relação, né, de cada dente. Então, toda vez que vocês estiverem fazendo extrusão, movimentando o dente, é sempre pensar nesta relação. Eu chego nessa relação, vamos supor, no dente, no diastema, acrescentando resina. Vocês podem fazer apenas movimentando o dente, intuindo ou instruindo, e levar nessa relação. Então, tome nota disso aí e leva para cá. Então, sempre a relação altura-largura, de tal sorte que nós tenhamos uma proporção áurea para todo o arco, para toda a dentadura, e uma proporção individual para cada dente, anterior e superior. Então, é isso que deve ser observado por vocês na mecânica ortodôntica. Seja instruindo, seja intuindo, seja distalizando ou mesializando. Então, o mais importante é isso aqui, ó. Sempre guardar essa relação. E agora vamos num assunto mais importante que eu tenho trabalhado muito e estudado muito sobre isso, que é o tratamento do paciente bruxista. Então, isso a gente tem que pensar nisso aí. E o bruxismo tem tratamento. E a gente sai da escola aprendendo que não tem tratamento. Né? Então, é isso que eu vou falar mais com vocês sobre isso. Vocês podem ajudar muito nisso aí. Então, aqui você tem uma paciente com 27 anos. Se vocês abrirem a boca dessa paciente, ela está cheia de restauração, cheia de oleio, de resina, de fontes, mas a doença dela ninguém tinha tratado.
A doença dela é uma doença oclusal. Então, a doença oclusal tem que ser tratada pelo dentista, pelo clínico geral, na primeira fase. E depois restabelecer a dentadura dela, ou com operatória ou com prótese. Mas sempre, né, você determinando corretamente o diagnóstico. E é isso que nós vamos tratar hoje. Então, eu vou mostrar para vocês uma forma, né, que não tem nada a ver com o curso, mas é a doença do século XXI. Que o dentista não dá bola. Por quê? Não aprende na escola. Então, o dentista sabe abrir a boca, falando do clínico geral, né? Trocar a amálgama por resina. Pode ver, qualquer revista que você pega, inclusive a própria dentoprêmio, tá lindo. Então, faz 20 anos que eu não vejo nada novo. É sempre a mesma coisa. E dá uma azar desgraçado. Toda vez que o cara tira uma amálgama e põe a resina, dá dor da sensibilidade, dá uma série de coisas. Alguém aqui faz clínica geral ou não? Ninguém? Só ortodoncia? Ainda bem. Então, veja lá, a doença oclusal é a doença do século XXI. Então, o potencial patogênico da atividade parafuncional. Eu vou falar uma coisa para vocês, assim, não tem nada de crítica, nada disso. Mas uma das principais causas de paciente com dentadura completa que vira bruxista é ortodontia mal finalizada. Tá? A maioria dos casos ortodontia é feita com picareta, tudo aí, né? Porque agora você vai no supermercado, até os caixas lá já tem aparelho, né? Paga 20 por mês e vai fazendo a ortodontia. E a primeira causa, a principal causa é isso. E naqueles pacientes que nunca fizeram ortodontia? Como? E naqueles pacientes que nunca fizeram ortodontia, por exemplo? Tá, mas aí é claro, problema de má desenvolvimento e crescimento, né? De base óssea. Mas uma das piores causas também de bruxista é que vocês não são dessa época, nem o Laurindo não é. Mas antigamente o dentista de grupo, ele não fazia fazer proteção pulpar, proteção direta, pulpotomia. Vinha o dente no lugar e ele arrancava o molar inferior, o molar de 6 anos. Então aquilo dá já depois de um ano a curva de espinha foi embora. Aí ele começa a ter contato prematuro. Então é a perda de dente também provoca. Mas eu falei em paciente com dentadura completa, adulto, né? Paciente com boa dentadura, bonita. Ontem mesmo, lá na clínica, lá na AMA, eu atendi 3 dentistas com desgaste de canino, com apertamento dentário, e todas com, como é que chama esse negócio aí, a contenção lingual, né? Que às vezes eu discuto isso também, eu já falei isso no Laurindo, no outro curso. Para mim, quando a pessoa tem estabilidade oclusal, não precisa mais articular, qualquer que seja o tratamento. Senão, uma pessoa normal que nunca fez ortodontia teria alinhamento ou reincidência de alguma coisa. Então, isso nós vamos discutir mais tarde, tá? Então, a doença do século XXI se chama, né, bruxismo. Né? Então, o que acontece com essa doença oclusal? O contato prematuro ataca primeiramente os dentes. Então, o primeiro sintoma do bruxista é desgaste dentário. Então, a doença oclusal ataca primeiramente os dentes. Se não for tratada, o que vai acontecer? Ela vai atacar o ligamento e o músculo. Ela começa a ter dor muscular, cansaço muscular quando acorda. Se não for tratado, esperar mais ainda, vai ser pior. Então vai ter alteração na articulação temporomandibular. Então veja como essa doença é progressiva e degenerativa. Vocês já viram revistas de cirurgia? O cara que tem dor muscular, dor na articulação, o cara tira um côndilo.